Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Você já ouviu falar do filme Ponto Cego? Então fiquem aqui já eu te conto um pouco mais sobre ele. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonados, então pelo título do vídeo vocês podem perceber que Ponto Cego foi um filme que foi um pouco ignorado no Brasil no passado. O filme Blindspotting, dirigido por Carlos Lopes Estrada, estrelando Daveed Diggs e Rafael Casal, também escrito pelos dois. E é um filme que eu gostaria de dar ali um holofote um pouquinho maior, porque realmente é um filme que eu acho fantástico e acho que ele foi muito ignorado por conta do seu esquema de distribuição. Claro, Blindspotting foi um filme independente americano, né? Então não teve uma distribuição muito massiva dentro do Brasil, para dizer o mínimo. Acho que ele faturou ao longo da sua jornada toda no Brasil $13 mil mais ou menos, e eu estou me referindo a um fim de semana específico no título do vídeo, que ele faturou $203, ridículos $203. O filme ficou só em 2 ou 3 salas no Brasil todo por apenas 2 semanas. Isso, claro, envolve muitos outros aspectos de como funciona a distribuição de filmes no Brasil, o que é comercialmente viável, o que não é, o que é aprovado por determinadas leis, o que não é, mas eu não quero entrar muito nesse ponto exclusivo, e sim falar um pouquinho de um filme que eu acho maravilhoso, esteve na minha lista dos 10 melhores filmes do ano passado. Mas antes disso, esse vídeo aqui só é possível e é um oferecimento do meu curso de crítica de cinema. Assim, eu acabei de lançar um curso de crítica de cinema para você que está buscando o dinamismo do YouTube para ter um primeiro passo na carreira de profissional da crítica de cinema, ou mesmo para quem só quer entender um pouquinho mais sobre como funciona a análise fílmica. São 20 aulas online na plataforma da Hotmart que vão te ensinar um pouquinho sobre o que é a crítica de cinema, como fazer a análise de um filme, claro, na minha metodologia, e também como produzir uma crítica. Todas as informações relevantes estão no link na descrição da página de vendas, e claro, você pode utilizar o cupom ABAIXONÁTICO. Se você for um dos 100 primeiros a usar esse cupom, você vai ganhar 25% de desconto. Mas enfim, vamos falar um pouquinho aqui sobre Blindspotting, então, um filme que é muito interessante, porque ele trata com um tema que está muito em voga recentemente, né, que é a questão de racismo e também de gentrificação e também questão de violência policial, e que foi abordada por outros filmes um pouco mais populares no ano passado, né, como Infiltrado na Clã, como Green Book, como Widows, e eu acho que Blindspotting talvez seja o que faça a melhor abordagem de todos esses filmes, porque ele traz ela no subtexto de uma maneira muito bem integrada com a maneira como é que o filme é construído. Primeiramente, na direção, o Carlos Lopes Estrada traz um filme que é muito estiloso, cara. Um filme que lembra diretores aí como Edgar Wright, como Guy Ritchie. Um filme que realmente tem transições muito fluidas, tem uma paleta de cores muito legal, eles usam muito bem luzes coloridas para te dar uma imagem bastante interessante. E ele brinca muito com a questão da iluminação e da saturação em relação às situações que estão sendo vividas. Então, o filme dá funções específicas para cada uma das cores que está sendo ali apresentada dentro da narrativa naquele momento. Isso é muito interessante, me lembrou até um pouquinho de Breaking Bad. E em geral, quando eu descobri que o Carlos Lopes Estrada dirigiu alguns episódios de Legion, eu não fiquei surpreso, porque realmente tem aquela questão da fluidez da câmera e das transições de cena que Legion também possui, que é algo que eu particularmente gosto bastante, né? São filmes que geralmente eu utilizo o termo americano slick para descrever, são filmes comerciais bem produzidos, com takes longos e planos de sequência bem estruturados, e uma coisa muito interessante na questão da construção de direção como meio visual artístico, que eu acho muito legal. Eu acho que o Blindspotting faz super bem, especialmente considerando que é um filme com uma temática bastante complexa e pesada. Então é muito interessante como é que essa abordagem complexa e vívida aí do trabalho de câmera nos dá uma sensação interessante daquilo que a gente está vivendo, dá uma sensação de ritmo, de poesia, que talvez se encaixe um pouquinho na cultura de hip hop de Oakland. Inclusive é um ponto que é trazido novamente pelo Daveed Diggs e pelo Rafael Casal no roteiro, nas performances. Então esse filme ele tem um ritmo, ele tem uma musicalidade que é trazida a partir da direção e da edição, que é muito interessante. Inclusive, falando na musicalidade, esse filme tem uma trilha sonora super legal, que se encaixa muito bem com a situação que está sendo retratada ali na tela, e em geral executa isso de forma muito precisa, entrando com a música em vários pontos legais, mas também sabendo quando o silêncio pode ser mais impactante. Nas atuações, tanto o Daveed Diggs quanto o Rafael Casal estão excepcionais, porque realmente eles ilustram diversos tipos de conflito diferentes dentro das situações, seja o conflito entre eles, sejam conflitos internos, sejam conflitos causados pela gentrificação de Oakland, né, como o Robert McKee diria no livro dele, o Story, conflitos pessoais e extrapessoais, que ele fala? Eu acho que é extrapessoais, e também internos. Então, a gentrificação de Oakland dá uma situação muito interessante, um plano de fundo muito interessante, porque o Rafael Casal, ele quer se manter como um cara que é do gueto, do bairro de Oakland, mas ele não consegue isso por conta da sua aparência visual, e o Daveed Diggs, ele quer se distanciar dessa imagem
do gueto, de Oakland, de bandidão, e ele não consegue também por causa dessa imagem. Então é muito interessante como é que os personagens vivem o mesmo conflito, mas com uma tentativa de resolução completamente oposta. Eles estão buscando objetivos opostos, o que é muito interessante, levando em consideração a relação desses dois personagens que são melhores amigos. E o roteiro, como eu já disse, faz um excelente trabalho em nos dar o plano de fundo para essa questão através de uma situação muito interessante, que o personagem do Daveed Diggs, ele acaba de ser solto da prisão e ele está acabando o seu período de liberdade condicional, então tem que ficar mais 3 dias sem fazer nada de errado, que ele vai ter a sua liberdade validada, e ele acaba vendo um homem ser assassinado ali pela polícia. Então realmente ele é colocado numa posição de extrema delicadeza e ele entra num conflito interno ainda maior, uma espiral ainda maior por conta disso. Realmente é um roteiro muito bem estruturado nesse sentido. De vez em quando eu senti que ele deu algumas barrigadas, senti, especialmente na segunda metade do filme, quando a gente começa a entrar no ponto de que o Daveed Diggs ele pensa em como lidar com o seu relacionamento com a sua ex-namorada. Eu achei esse arco especificamente pouco desenvolvido em comparação com o restante do filme, e eu acho que ele tirou um pouquinho do ritmo da narrativa, mas é mais ou menos o meu único problema que eu tenho com Blindspotting. Então, em geral, Blindspotting é um filme extremamente estiloso, com atuações altamente impactantes e um roteiro que tem um subtexto super rico, sem te martelar na cabeça com uma mensagem. Eu recebi nota 8.8 em 10. Vejam esse filmaço aí, que faturou apenas R$ 750 na sua terceira semana de lançamento, dia 19 de outubro até 21 de outubro, salvo engano, esse fim de semana no Brasil. Então é isso aí, espectadores, gostava do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas, quiserem fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Blindspotting, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se isso é muito válido. Também não se esqueça de conferir aqui o meu curso de crítica do cinema, que está na descrição. Então é isso, YouTube, até a próxima.